Em coletiva no Capitólio, Marcel Van Hatten destaca atos inconstitucionais do STF e construção de uma ditadura no Brasil. Se você está entrando aos poucos, o pessoal vai entrando aqui, a audiência vai aumentando paulatinamente no começo do programa, nos primeiros minutos. Eu mencionei que uma das nossas comentaristas aqui, a Lili Pacheco, ela está junto com a comitiva brasileira lá em Washington, nesses dias, né? E é possível que eles entrem nos próximos minutos aqui com a gente para dar uma palavrinha rápida, talvez ela com o Marcel Van Hatten, justamente, que foi mencionado aqui na pauta. Então, a qualquer momento, pode ser que a gente os chame. Enquanto isso, vou passar o primeiro comentário para o Rafa Sanzio. Rafa, o que você acha da representatividade do que está acontecendo nos Estados Unidos agora com essa nova comitiva de políticos, deputados, senadores, que estão em Washington para denunciar os desmandos que estão acontecendo no Brasil, Rafa? Olha, Paulo, Karina e Bruno, toda vez que eu olho para trás, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Inclusive, hoje aqui na Espanha foi aprovada a lei de anistia, de onde eles se esquecem do que era feito aqui na Espanha no passado, quando o ETA explodia carros, quando acontecia várias tragédias aqui, inclusive essa semana foi o 11 de março, onde em 2004 foi explodido 2 vagões de trens lá na estação de Atocha, lá em 2004. Então, parece que o governo daqui está muito bem alinhado com as políticas que estão acontecendo no Brasil. Todas essas imposições de onde ninguém pode falar nada, ninguém ainda não está no nível de mandar para a cadeia, mas intimidação aqui acontece muito, inclusive comigo, né? Então, eu vi todo o discurso do Marcelo Van Hatten e também vi a Damares falando sobre tudo isso que está acontecendo, né? Chegou ao ponto de um senador ter que se calar para não prejudicar pseudos investigações que estão criminalizando pessoas como, por exemplo, se eu não me engano, Sidney ou Sid, me corrijam, desculpa, agora me fugiu o nome dele, que ele é o recordista em apreensões de drogas ilícitas no Brasil e ele está preso na Papuda juntamente com Marcola. Para vocês verem o quanto que essa gente, além de criminosa, essa gente que está nas mais altas cortes do Brasil, eles brincam com a cara da gente. Inclusive, a Jovem Pan levou 13 milhões de multa, né? Muito, muito engraçado isso, né? E tudo que o Van Hatten falou ali, naquele discurso, tá aí disponível aí para vocês verem da Brasil Sem Medo, é algo surreal, que mesmo eu já meio que me acostumando com essas coisas, eu não consigo acreditar que isso está acontecendo no Brasil. Mas isso foi cunhado pouco a pouco, não foi assim por um acaso que um advogado que escreveu um livro que foi muito famoso sobre democracia e justiça e liberdade, que ganhou a Suprema Corte Brasileira e agora é o homem mais poderoso do Brasil. E aí eu estava acompanhando lá no Twitter a esquerda falando, né, que isso foi um fracasso, né? Parece que a esquerda acha que os Estados Unidos é como o Brasil, né, que eles vão na frente do Capitólio, tem a participação de deputados e parlamentares americanos, e assim, parece que não teve uma coletiva de imprensa, né? A comitiva brasileira, ela está justamente agora com o CIPAC lá do Matt Schaffler, eles têm contato direto para o futuro presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Eles esquecem isso. Só que o Lula já está alinhado com todas essas políticas aí globalistas, né? Que depois a gente vai ver, por que será que o Rui Falcão se decepcionou com o PT? E daí a esquerda acha que as coisas acontecem por acaso, que nós, conservadores, a gente é como eles, que faz as coisas assim, de forma caricata, de forma superficial, que a gente não tem profundidade do que a gente em um plano profundo do que a gente está fazendo. Então, eu vejo esse posicionamento do Marcelo Van Hatten, mais a comitiva brasileira, como um passo firme contra esses crimes que estão acontecendo no Brasil, né? Porque uma hora, eles não são perfeitos, eles não são como Deus, onipresentes e onipotentes. Uma hora isso vai acabar, isso vai cair, e eu espero que logo, e se não for logo, a gente está ali
formando um fundamento para derrubar isso sim. Obrigado, Rafa. Passo o comentário agora para a Karina Michelin. Queria saber qual que é a sua opinião dessa representatividade, né? O que representa essa comitiva lá nos Estados Unidos e se você tem uma ideia, o Rafa também poderia ter dito, né, mas pensei agora nisso, se você tem uma ideia da repercussão na Europa, do que está, se tem alguma repercussão ou é só realmente mais uma mídia paralela mesmo, só o pessoal que é mais à direita, como um Sérgio Tavares, que a gente teve aqui tivemos no Brasil e tivemos aqui no programa também. Karina Michelin. Olha, o que aconteceu em Washington é muito importante para a situação interna do país, né? Para buscar uma alternativa para realmente denunciar o que está acontecendo dentro do país. Normalmente, quando esses sistemas nefastos são impostos, esses regimes são impostos dessa maneira, você, se tem ainda oportunidade de denunciar fora, você tem que fazer, você tem que documentar isso. É de extrema importância que tudo isso tenha sido e continue sendo documentado. Aqui na Europa nós não tivemos ninguém falou nada, obviamente, porque tem muitas coisas acontecendo aqui na Europa também, né? Então eles não veem o Brasil como algo que seja importante nesse momento para ser discutido. Agora, a questão é, o que está acontecendo no Brasil, o que me causa muita perplexidade e também preocupação, é o que o país vem servindo como laboratório. O país vem sendo usado como laboratório de um regime, de uma nova situação social, né? A gente conhece muito bem a Agenda 2030, como ela é feita. Muitos tópicos dela vêm sendo feitos no Brasil de forma muito clara, porque as pessoas que leem e têm a oportunidade de ler esses artigos, de ler essas agendas, de saber o que está escrito dentro dela, está muito claro, todos os mecanismos e tudo que vem sendo executado. E o termo da censura, o termo de você cercear o pensamento, né, o livre-arbítrio da pessoa, a liberdade de expressão, opositores, isso vem acontecendo na Europa de forma um pouco mais mascarada. Mas o Brasil vem servindo como laboratório, porque se isso dá certo aí, isso vai se expandir para o resto do mundo, não tem a menor dúvida, porque todos os maiores tiranos, acho que o maior sonho deles é ser um Alexandre de Moraes, que é o que ele está fazendo, que ele vem executando. E isso é muito grave. Então, a gente está atravessando um momento de mudanças, né, no cenário global, em relação à política, em relação ao que a gente conhecia, né, antes. Não é mais a mesma coisa. Aqui a gente está vendo que as coisas estão mudando de forma muito acelerada, onde os crimes de opinião eles já estão catalogados, já estão sendo condenados nessas pessoas. A gente sabe que tem centenas de pessoas e milhares de pessoas que foram presas por isso, por uma opinião diferente, por ser dissonante, né, daquilo da linguagem uníssona que impera hoje no país. E o que eu vejo é que as pessoas, na parte política mesmo, muito das pessoas políticas, a gente tem aí um congresso enorme, mas a gente vê pouquíssimos políticos empenhados realmente em defender as liberdades, que é algo que não tem preço, é algo que poucas pessoas sabem o que aconteceu em Normandia, quanto sangue foi derramado para a gente conquistar essa liberdade, né? Quantas pessoas deixaram a vida ali para que essa liberdade fosse dada às pessoas da forma que a gente tem hoje no Ocidente. Os Estados Unidos, como Marcel Van Hatten falou muito bem, é um país que representa toda essa liberdade, né? Ou que representava, que ele fez bem um parênteses ali, né? Porque isso também vem sendo mudado ali dentro da política interna do país, através dos partidos de esquerdas, progressistas, comunistas, socialistas, o que seja. Então, isso é um modus operandi que vem sendo ativado de forma turbo no Brasil, com tudo isso que vem acontecendo no Brasil, com todas essas irregularidades, e isso tem que ser parado imediatamente. Só que aqui a gente está vendo quantos políticos estão realmente dispostos a parar essa tirania, né? É esse o ponto que o povo hoje quer saber e está disposto aí a encontrar uma solução para tudo isso.
Então, é de extrema importância essa ação, porque nós chegamos a um ponto que nós temos que parar de falar, mas agir, né? Essas pessoas estão agindo da forma que elas podem, como elas podem, do jeito que elas podem, e aí já é um ponto muito positivo. Então, daqui para frente, as ações continuam? Sim, continuam. Tem que continuar até que possamos aí encontrar pelo menos um respiro ou atrasar um pouco mais essa agenda nefasta que está evoluindo cada vez mais no Brasil, e é importante que as pessoas vejam isso no macro e não ali como uma coisa nacionalista, mas isso é algo global. Obrigado, Karina. Passo o último comentário relacionado a essa pauta, né? Lembrando que, de qualquer forma, assim que a Lili puder entrar, a gente vai retomar essa pauta novamente, mas passo o último comentário aqui para o Bruno Alemante. Paulo, eu costumo dizer, né, que esse período que a gente viveu, de 2019 a 2022, foi mais ou menos comparado aos atos da Normandia. Afinal de contas, todos nós que trabalhamos, não só para o governo Bolsonaro, aqui tem que deixar muito claro que o Bolsonaro ele foi uma figura muito importante, mas a gente tem que lembrar que a gente trabalhou, antes de qualquer coisa, já contra essa ditadura, né, que a gente está vendo e vivendo hoje no Brasil, isso é fato notório. Eu lamento muito, né, e que eu falo, né, eu faço uma menção ao Marcel Van Hatten pelas críticas que eu faço a ele, por conta, né, de não ter pisado na Normandia com a gente durante o governo Bolsonaro e ter feito uma oposição, digamos, à direita, né? Enfim. Mas hoje isso não convém mais. Hoje convém a gente falar das ações reais que precisam ser postas, precisam ser ditas e precisam ser colocadas para que a comunidade internacional saiba o que está acontecendo no Brasil. Então, ou seja, quando a gente vê, por exemplo, toda essa ação que envolve, e aqui a gente tem que fazer uma menção muito clara, que não é apenas os nossos parlamentares. Tem que falar muito bem também do que tem feito Ludmila Lins Grilo. No Brasil, a exemplo do que aconteceu na Venezuela, nós temos uma juíza que ela não pode exercer sua função no Brasil e está sendo perseguida pelo próprio judiciário. Isso aconteceu também com Miguel Ángel na Venezuela. Existem hoje pessoas que trabalharam no judiciário da Venezuela. Tem um, por exemplo, que toca harpa no terminal rodoviário de Manaus e ganha dinheiro com isso. Quer dizer, esse é o ponto que o Brasil vai chegar se, por algum acaso, não apenas os nossos deputados, senadores, mas também Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo, todas essas pessoas têm trabalhado. Então, o mais importante de tudo isso, e aqui, vejam, eu não estou falando em relação a ações reais políticas, porque esqueçam isso. Joe Biden ele está muito mais hoje do lado desse bloco globalista, que muito bem mencionou a Karina Michelin, do que do lado da diplomacia e de realmente afrontar essa ditadura do judiciário que a gente está vivendo. Agora, quando a gente pensa em relação a esse sentido, a gente precisa abrir os olhos das pessoas ao redor do mundo, não apenas nos Estados Unidos, na Europa, né? Inclusive, eu parabenizo a nossa querida amiga Lili pelo trabalho que ela está fazendo junto com esses exilados políticos e com todos que estão hoje abrindo o caminho no CIPEC, em mídias nos Estados Unidos, que a gente ainda tem que aproveitar, porque enquanto aqui no Brasil a gente está jogado num canto, a gente tem um algoritmo totalmente reduzido para conseguir falar, o nosso alcance chega no máximo 1.000, 2.000, tirando algumas outras mídias a 20, 30, 40, 50 mil pessoas, nós temos muitas pessoas a conseguir alcançar ainda. Então, todo esse esforço ele é totalmente válido. A gente precisa lembrar que nos Estados Unidos ainda tem as emendas à Constituição que garantem a liberdade de expressão e ainda garantem o livre exercício de você falar aquilo que você quer. Então, isso que hoje é o mais importante. Nós precisamos entender esses fatos que estão acontecendo hoje no Brasil, essa ida dessa missão aos Estados Unidos como uma ferramenta que vai propagar, porque a gente sabe da capacidade e da velocidade avassaladora que a verdade tem de corroer mentiras e narrativas. E também fazendo uma menção também ao nosso querido Sérgio Tavares, que esteve também cobrindo isso, fazendo entrevistas, porque um dia
Pode demorar. Nenhuma ditadura sobrevive para toda a eternidade. E isso eu falo desde Nabucodonosor, desde os reis persas, desde todos esses. E a ditadura aqui no Brasil, ela também há de cair. É questão de tempo. Vamos esperar, vamos ver qual vai ser o grande mover de tudo isso, para que a gente possa um dia olhar para trás e ver novamente as pegadas nossas nesse terreno, nessa Normandia que a gente está vivendo em tempos atuais.